Olá, bem-vindo ao canal. Onde está o teu irmão? Essa frase foi dirigida por Deus a um dos primeiros homens que habitou essa terra. O nome dele era Caim. Qual foi a resposta de Caim? Não sei. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Essa é uma pergunta que tem ecoado em todas as eras, por todos os séculos. Essa pergunta está presente em todas as cidades, em todas as nações, em todas as famílias. Eu sou responsável pelo meu irmão? O sábado tem muito a ver sobre a responsabilidade que cada um de nós tem em relação aos outros seres humanos, a humanidade como um todo. No início da era patriarcal, Deus chama Abraão e diz a ele: olha, você vai ser uma grande nação. Mas essa bênção tinha uma finalidade. Não existe na Bíblia nenhum tipo de bênção sem finalidade. Deus tem propósitos para cada bênção que ele lança sobre um ser humano. Então ele diz lá no capítulo 12 do livro de Gênesis no seguinte, e eu vou ler para você: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. O objetivo da constituição do povo de Deus, da linhagem de Abraão, é para que não só Abraão, mas como todos os seus descendentes fossem uma bênção. E ele acrescenta mais no versículo 3 a seguinte afirmativa: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Na verdade, essa é a finalidade do ser humano. O ser humano ele recebe, mas ele tem que especificamente dar tudo que ele recebe, tudo que ele compreendeu, tudo que ele aprendeu, todo o dinheiro que ele ganhou. Isso tem que ser num plano elaborado para que ele abençoe, retribua tudo aquilo que ele recebeu. Esse é o princípio bíblico em todos os sentidos. E o sábado? Onde entra o sábado aqui? Quando eu observo o mandamento de Deus no capítulo 20, e eu vou ler para você. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Muitos dos que já ouviram falar a respeito do sábado, e mesmo dos que praticam até a guarda do sábado, eles terminam o mandamento por aqui. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, e no 7º você vai descansar. Mas o mandamento continua. No versículo 10 diz o seguinte: mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. É interessante que Deus aqui está dirigindo um mandamento especificamente para uma pessoa. Mas ele já está se referindo na responsabilidade dessa pessoa propiciar esse descanso e essas bênçãos, transferir tudo aquilo que ele recebe como bênção para filhos, ou seja, família, para empregados, para estrangeiros e também para os animais. Muitos guardam o sábado apenas no sentido de que aquele dia é um dia santificado, isso é verdade. Essas horas não são minhas, são de Deus. E aproveitam o descanso. Alguns é meramente o descanso físico. Mas o sábado é muito mais profundo que isso. O sábado é um descanso físico, mental e também espiritual. É quando eu, na verdade, recarrego todas as minhas baterias, me preparo para a continuidade da minha jornada. Ocorre que, nesse dia, não somente é lícito praticar algum trabalho, mas é impositivo que a gente trabalhe.
E que tipo de trabalho seria esse? Quando Deus numerou ali no quarto mandamento que o homem deve propiciar as bênçãos para a sua família, para os seus empregados, para o estrangeiro e também para os animais, na verdade ele está tratando de classes de pessoas que são vulneráveis. Uma criança. Você já olhou para o rosto, para o olho de uma criança? Você já percebeu ali a ingenuidade, como ela é praticamente sem nenhum tipo de defesa? Quando Deus olha para uma criança, para um adolescente, Deus está olhando para uma pessoa que ele sabe que necessita do amparo de uma família, de amigos, o amparo de uma escola, o amparo da sociedade como um todo. Então a exigência e o despertar das pessoas que são cristãs para olhar esses vulneráveis é também através do sábado. O sábado é uma espécie de um start semanal. Toda semana eu passo nesse monumento da criação, eu me lembro do mandamento de Êxodo e eu decido proteger, propiciar bênçãos para aqueles que são vulneráveis. A pergunta que eu te faço: como um animal pode se proteger da crueldade do ser humano? O animal é submisso ao homem. Ainda que você imagine nas feras selvagens, todos eles são submissos aos homens. Todos eles podem ser caçados, todos eles podem ser mortos, todos eles podem ser de alguma forma presos. Enfim, o homem tem esse domínio sobre a natureza. Agora a pergunta é: como um animal pode se defender e pode se defender dessa crueldade humana? Como um estrangeiro chega a um país, muitas vezes fugitivo, um asilado, e ele agora precisa de se colocar, ele precisa de aprender uma língua, ele precisa de entender a cultura, os mecanismos sociais locais. E muitas vezes as pessoas hostilizam esses que assim chegam. E hostilizam por quê? Porque há, de alguma forma, a sensação de que essas pessoas que estão chegando irão, de alguma forma, tomar o espaço de quem vê. Como você vai imaginar que um estrangeiro possa ser protegido dessa crueldade e do racismo e da discriminação que se pratica contra eles? E eu faço uma última pergunta: como o pobre, empregado ou desempregado, o trabalhador, ele vai se defender da ganância do ser humano? Nós vivemos num momento em que se louva demais as questões de mercado. A lei que rege a economia, para muitos, é a lei do mercado, é a lei da oferta e da procura. E nessas condições, diante de uma lei fria como essa, os interesses humanos são sacrificados. E nós vemos isso diuturnamente com o aumento da miséria, com o aumento do desemprego, com a grande surgimento de grandes inventos tecnológicos sem a contrapartida educacional para as pessoas que necessitam conhecer esses instrumentos para poder manter uma atividade digna de ganhar o seu pão. Todo aumento, toda inovação tecnológica deveria estar acompanhada da educação para estas pessoas, estas crianças, estes jovens que necessitarão de manejá-las até para poder defender com dignidade a sua sobrevivência. Eu concluo de alguma forma dizendo o seguinte: aquele que guarda o sábado, ele tem que estar consciente, e o sábado nos leva a essa consciência de que eu sou um protetor, um responsável pelos meus irmãos, por toda a humanidade. Isso deve estar
no nosso inconsciente, isso deve estar no nosso consciente, isso deve ser uma preocupação diária de como eu estou atuando no mundo de tal forma que eu estou cumprindo o quarto mandamento. A guarda do sábado não permite que eu simplesmente repouse, descanse, que eu tenha minhas atividades espirituais e que simplesmente eu desconheça que outras pessoas à minha volta necessitam dos mesmos privilégios, das mesmas bênçãos. Um dos mais interessantes livros sobre o sábado que eu conheço e que eu já li é justamente esse aqui, Repouso Divino para a Inquietude Humana. Este livro foi escrito pelo teólogo Samuel Bacchiocchi, um norte-americano, italo-americano, e que inclusive teve uma tese que defendeu na Pontifícia Universidade de Roma, ganhando ali, sendo laureado com o título de doutor. E esse Samuel Bacchiocchi escreveu Do Sábado para o Domingo, que não é esta obra. Mas esta que eu tenho aqui em mãos justamente está tratando de todas as questões interessantes sobre o sábado. Eu vou ler também alguns trechos aqui para podermos comentar sobre esse assunto. A pessoa que guarda o sábado, como ela deve ver essa guarda. A pessoa que está despertada para o sábado, para que ela saiba quais são as implicações que ela poderá e os benefícios e as bênçãos que ela poderá receber. Todos nós gostamos de Abraão, mas quando Deus diz, se tu uma bênção, Deus coloca sobre ele uma responsabilidade clara por outras pessoas. Quando Deus diz que você vai guardar o sábado e propiciar que os que estão ao seu redor também usufruam dessas bênçãos, Deus está colocando a cada um de nós como responsável pelos outros seres humanos. O sábado nos dá o tempo e a motivação teológica necessários para compartilhar com outros as bênçãos recebidas. O crente que adora a Deus, o Deus de amor, que o libertou da escravidão do pecado, se sente impelido a responder a esse amor divino, compartilhando suas bênçãos com os necessitados. Porém, para muitos, e ele diz aqui, a observância do sábado é mais um exercício de santificação propriamente do que um ato de serviço para os demais. Então o sábado tem, dentre outras implicações que eu venho tratando nos vídeos aqui, essa implicação de responsabilidade para com os demais seres humanos. Mais à frente, Samuel Bacchiocchi diz o seguinte, apelando a uma questão de princípio, e essa ilustração ele está comentando Mateus 12, que eu vou encerrar o vídeo com isso, ele está dizendo aqui que o sábado é um dia para honrar a Deus, mostrando compaixão pelos demais. Martin Buber escreveu um livro chamado Eu, Tu. Ele desenvolve ali justamente o raciocínio das relações horizontais entre seres humanos. Só que ele diz uma coisa interessante, ele diz o seguinte, que essa relação eu, tu, está sendo substituída, ou já foi substituída há muito tempo, pela relação eu, coisa. O teólogo Albertin, tratando dessa questão, ele tem uma frase que eu gostaria de deixar aqui também. O sábado, portanto, nos convida a romper periodicamente, ou seja, uma vez por semana, há um rompimento, há uma ruptura com o nosso costumeiro apego ao material e transitório para nos sintonizarmos com as grandes prioridades espirituais e eternas. E o cuidado para com as outras pessoas é uma ordem divina. Todo cristão nasce no reino de Deus como missionário. E ser missionário é levar as boas novas, é estar cuidando de pessoas.
Não existe um missionário que não cuide de pessoas, que não interaja com pessoas. E é por isso que no vídeo passado, justamente, eu demonstrei a necessidade de interação, de sociabilização no dia de sábado, entre pessoas. Essa situação que nós estamos tratando aqui, ela foi muito bem vista e abordada durante o ministério de Jesus. A contradição enfrentada ali, em relação ao sábado, era justamente essa. Pessoas que guardavam o sábado por motivos errados e de forma errada. Jesus teve então o cuidado de corrigir essa visão a respeito do sábado e da necessidade de que o ser humano que guarda o sábado tenha total empenho em resgatar pessoas, em restaurar a imagem e a semelhança de Deus nas pessoas que estão muitas vezes dilaceradas, irreconhecíveis nessa vida que levamos. Então houve uma ocasião em que Jesus vai à sinagoga. E o texto que eu vou ler agora, para a gente encerrar o vídeo com um comentário, está ali em São Mateus, no capítulo 12, versículo 9 em diante. E ele diz lá o seguinte: Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus: a lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. Jesus respondeu: se um de vocês tivesse uma ovelha, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha. Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida disse ao homem: estenda a tua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou igual a outra. E então há um final surpreendente. A reação de pessoas que viram a restauração de um homem que tinha a mão ressequida, ou a mão deformada, um milagre a olhos vistos, eles estavam ali presenciando, mas a letra da lei fez com que eles não compreendessem o que é guardar o sábado. E então eles têm uma reação terrível. Olha o que está escrito aqui. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. Percebam que essa reação, ela é para nós que estamos hoje falando sobre isso, sobre a guarda do sábado, sobre como guardar o sábado, sobre quais os motivos que eu tenho para guardar o sábado, como eu tenho colocado aqui em vários vídeos. Essa é a reação espantosa, porque de tudo que nós vimos hoje, veremos e já vimos nos vídeos passados e nos próximos vídeos, o sábado é um dia de intenso trabalho, mas é um trabalho de restauração no próprio homem, pela sua entrega a Deus, pela sua adoração a Deus. O que é adorar? Adorar é contemplar, é ver, é procurar conhecer, procurar saber. Quando um cidadão diz que ele ama, ou que ele adora um jogador de futebol, uma cantora, um cantor, o que ele está dizendo? Que ele acompanha todas as músicas, todos os jogos, que ele lê na imprensa, tudo que sai a esse respeito, que talvez ele participe de um fã-clube, ele procura saber até os gostos alimentares e tudo mais, as roupas que o seu ídolo usa. A adoração a Deus é da mesma forma, saber a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. Ora, se Jesus é o Senhor do sábado, porque ele foi muito claro nesse sentido, eu sou o Senhor do sábado. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. Mas ao mesmo tempo ele diz: o sábado foi feito para o homem, para a humanidade, não a humanidade para o sábado. O sábado então é um mecanismo, é um meio. Ora, se tudo isso nós temos esse conhecimento, como podemos imaginar que um cidadão pratique a ociosidade sob a justificativa que está vivendo um momento espiritual lindo e maravilhoso, mas ele relega a família, relega os empregados, relega os estrangeiros
e até mesmo os animais que ele deveria ter o seu cuidado. Isso não há, essa relação não há na palavra de Deus. O sábado é um dia de bênção. Sê tu uma bênção. Um abraço. Eu espero que você inscreva-se no canal, é importante para o nosso projeto, e que você compartilhe esse vídeo. Até o próximo.